Atenção, atenção! A partir de agora, no seu rádio, o programa que vai impactar a sua vida. Programa Mulheres Além do Seu Tempo, com a irmã Rosângela. Ouça o programa que vai tocar o seu coração, com as palavras da irmã Rosângela. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã maravilhosa, não é mesmo? Olha, todos os dias Deus nos dá uma chance de um recomeço, né? De sermos diferentes, de fazermos diferente, né? E nesta manhã Deus está nos dando essa chance. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um programa Mulheres Além do Seu Tempo, apresentado pela irmã Rosângela, né? E hoje ela tem uma palavra de Deus para a tua vida. Se prepare aí, que Deus vai falar ricamente contigo. Antes, eu quero mandar abraços e dar o meu recado. Primeiro recado que eu quero dar é o culto evangelístico, que vai ser dia 16 de setembro, terça-feira, 19 horas, tá? Vai ser lá na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Vai ter a pastor Ademar Lacerda, né, de Curitiba, Paraná, tá? Vai estar lá. Minha cidade, Curitiba, pastor Ademar Lacerda. Talvez nós vamos lá, vamos a equipe lá, né? E também vai ter participação de louvores, né, com o cantor Omar Neres, tá? Onde fica a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo? Fica aqui na Avenida São Gonçalo, fica na Avenida Gonçalves Antunes de Barro, número 1551, no Bela Vista, em Cuiabá, tá? Se você entrar lá no site www.radiocuiabanafm.com.br, vai ter um bannerzinho, você escaneia lá e vai ter maiores informações, tá bom? Então, do recado aí, eu quero também falar, gente, no dia de hoje, do restaurante Na Brasa Restaurante. Já quero mandar um abraço a todos aí do restaurante Na Brasa, que tem o seu rádio ligado todos os dias aqui na Rádio Cuiabana FM, a dona Neuza, a Jéssica, o Roberto, o Júnior, todos que trabalham aí, né, no Na Brasa Restaurante. Olha só, Na Brasa Restaurante tem lá o seu cardápio diário, né, com carne bovina assada, né, o cupinzinho assado, a franguinha, a linguicinha assada, né, costela bovina. Além do mais, gente, também tem o arrozinho, o feijão e a variedade de saladas, salada de todos os gostos. Só para você ter ideia, tem até fruta na salada. Além de todo esse cardápio maravilhoso, tem também as marmitas, grande, média e pequena, para você pedir, tá? O restaurante fica aqui na rua João Severiano da Fonseca, número 291, no bairro Araés. Telefone de lá, para você pedir a sua marmita, 659442933. 65996442933. Eles entregam na região, mas se você for fora aí do Araés, você pode pedir pelo iFood. Gente, olha, vou falar uma coisa para você. Eu como lá há mais de 3 anos, nunca enjoei. Uma comida, sabe, caseira, um ambiente climatizado naturalmente, a acidez do local é totalmente top. Eu recomendo. Vai lá, experimenta, depois você me fala. Restaurante Na Brasa Restaurante. Vamos orar? Vamos orar a Deus? E eu quero orar hoje, irmã Rosana, se a senhora me permitir, mas antes só deixar um abraço para a irmã Vanessa, que já está aqui na escuta do nosso programa, para a irmã Cícera, a irmã Valquíria, lá dos Assados do Frango, pastor Éder Caetano, irmão Chupelli da Praça Santos Dumont, com a sua esposa, e também pastor Portela e pastor César Araújo, da Igreja Bom Pastor, tá? E você que quer nos conectar conosco aqui, você quer conectar conosco, é só acessar o www.radiocuiabana.fm, Rádio Cuiabana FM no YouTube, Rádio Cuiabana FM no Facebook e também no nosso zap, 65984293181. Vamos orar a Deus. Santo Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu vive e reina em nosso meio. Abençoe essa pessoa que está agora, Senhor, no trânsito, está no trabalho, onde ela estiver, Pai, que o Senhor abençoe o seu dia, que seja um dia de bênção para essa pessoa, que as portas se abram, que ela vai receber boas notícias do dia de hoje, que o seu telefone vai tocar com boas notícias. E aquilo que está travado, eu declaro que vai destravar, Pai, para que ele possa contar testemunha aqui, Pai.
Abençoe esse dia chamado hoje para cada um trabalhador, dona de casa, para cada um que está na escuta da nossa rádio. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmã Rosângela. Bom dia, irmão Sérgio, a paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso, né? Nós podemos ter a oportunidade de poder pensar, de poder ouvir, de poder tomar decisões. Irmão Sérgio, isso é muito sério e muito importante para as nossas vidas. E hoje eu estou muito feliz porque existem coisas nas nossas vidas que às vezes nós não entendemos, irmão Sérgio. E eu quero trazer aqui rapidinho uma palavra muito, muito bacana mesmo, onde tem paralisado muitas pessoas, onde às vezes nós não entendemos até porque o que estamos vivendo. Carregamos um peso, às vezes, inconsciente, por não entender. A palavra do Senhor diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Sabe, muitas das vezes, lá no seu passado, lá naquele momento, sabe, que você se distraiu, que você não cuidou, que você nem sabia o que era vigiar, não pela inocência, você talvez era até uma pessoa estudada, tinha várias experiências, mas o caído, o homem caído, a mulher caída, uma mulher sem identidade, um homem sem identidade, uma mulher cega, um homem cego. Estou dizendo claramente para você entender, mas eu vou fazer uma analogia, só para você entender. Imagine um homem cego e uma mulher cega. Como é que pode um dizer para o outro que é certo e errado? Pode até ter boa intenção, pode até falar boas palavras, até dar um bom abraço, até ter coragem para prosseguir junto. Mas são dois cegos. Às vezes, nós não entendemos o que estamos vivendo e acabamos colocando a culpa em alguém. Foi por causa dele. Não, foi por causa dela, porque ela era linda, sensual. Eu quero te convidar a pensar comigo nesta hora. Já imaginou? Uma mulher, quando ela consegue aproximar de um homem, conquistar ele, ou este homem consegue aproximar desta mulher e conquistar ela, e vamos dizer que este homem, né, até frequenta uma igreja, até fala da palavra de Deus, mas vamos dizer que de repente este homem tem um caso com uma mulher. Eu estou fazendo aqui um exemplo só para você entender. E essa mulher sai com este homem. E esta mulher sai falando para a família dela que a culpa foi daquele homem. E a esposa desse homem diz que essa mulher era que era culpada. Ou então, vamos dizer ao contrário, a mesma coisa. Não, é aquele homem que não prestava. Mas eu quero que você pense comigo. Como é que pode um homem caído e uma mulher caída não estar vivendo e sentindo a mesma coisa? Uma mulher, ela não cai na mão de um homem que está de pé. E um homem, ele não cai nas mãos de uma mulher que está de pé. Quando acontece o pecado dos dois, é a falta da vigilância e da oração. O que eu quero que você entenda nesta hora? Que muitas das vezes nós procuramos um culpado por aquilo que nós experimentamos e vivemos. Mas escuta, como é que pode um homem que está de pé, que ora, que vigia, ele vai levantar os que estão caídos, levantar as mulheres que estão caídas. As prostitutas serão curadas e levantadas e até amadas, mas ele não se curvará e não cairá. Não porque ele é forte, mas porque ele ora e ele vigia. Então, quando você vê duas pessoas caindo no pecado, entenda, não foi por causa de uma, eram duas pessoas que já se encontravam caídas. Dentro de si já estava aquele homem caído e aquela mulher. Porque duas pessoas cegas, elas conseguem levar uma a outra para um buraco, para um precipício, para uma outra direção. E às vezes nós queremos entender por que naquele momento
Eu tive que conhecer aquele homem, aquela mulher, envergonhou a minha vida. Aconteceu aquela tragédia. Ah, meu pai, mas eu quero que você pense comigo nesta hora. É fácil procurar alguém e colocar a culpa. Mas o que eu quero que você reflita comigo nesse momento, o que é mais interessante, que este homem e que esta mulher, eles não estavam orando e nem vigiando. Se você está de pé, a palavra do Senhor diz, se você está de pé, que vigie para que não caia. 1 Coríntios 10, 12 diz, quem está de pé, cuide para que não caia. E eu, às vezes, não consigo entender. E aí, você fala assim, por que, Rosângela, eu tive que então passar por essa experiência? Eu quero convidar você a pensar comigo mais um pouquinho. Nós temos que ser mentes pensantes. Nós temos que ser mulheres e homens intencionais. Para que nós saímos não só debaixo desse emocional, do romantismo, mas dos traumas. Entender que tudo que nós carregamos são memórias. E aí, neste momento, eu quero que você reflita comigo e pensa. Eu conheci pessoas que se achavam tão santos e talvez ainda não estavam no momento, talvez você nunca chegou nesse momento, nesse ponto de achar que era santo ou santa demais. Mas talvez já estava sendo uma pessoa que já julgava, que já falava mal do pastor, já reclamava de alguém, já, olhava com os olhos como se você fosse a melhor mulher da igreja, a melhor da família. Eu sou a perfeitinha, boazinha. E aí é o momento que nós caímos. Por quê? Por que, irmã Rosângela? Porque Deus, ele viu algo tão lindo na sua vida. Ele já sabia o que você precisava viver, que ele falou assim, eu preciso que você passe debaixo dessa ponte, minha filha. Eu preciso que você experimenta aquilo que você nunca experimentou, para que você possa servir como medicação. Para que você possa ser testemunha e que tudo isso vai se transformar para a glória de Deus. Como assim, irmã Rosângela? Me explica melhor. Eu posso te explicar assim. Escuta. Como é que você hoje olharia para as pessoas se você não tivesse tomado aquele tombo? Talvez até hoje você seria uma pessoa crítica. Talvez seria uma pessoa que não acreditaria que milagre existe, que libertação existe, que cura emocional existe. Você não acreditaria que a glória da segunda existe, que você pode sim ser feliz num outro casamento, que não foi você culpada do seu marido ou da sua esposa, da sua ex-mulher, de tudo, não, porque os dois estavam caídos. Uma pessoa caída, ela vai levar o outro a cair. Uma pessoa cega, ela vai levar a outra também a cair. Então entenda, quando você cair com alguém, entenda, vocês dois é que tem a responsabilidade, inconsciente mesmo assim, é responsabilidade de vocês dois por estarem cegos. Eu não estou dizendo que quem não cai é melhor, não. Mas quem ora e vigia não vai cair. Vai ser muito difícil. Pode até tropeçar, mas cambaleando, mas ele, eita, em nome de Jesus, eu preciso fechar esta brecha. E Deus vai começar a trabalhar. E aí vai chegar um tempo que você vai dizer, meu Deus, aquilo que era vergonha na minha casa, aquilo que era vergonha para mim, aquilo que era escândalo para mim, hoje é orgulho de eu contar. É aquilo, foi a minha queda que me exaltou. Como assim? Claro que a gente não precisa experimentar isso. Mas como Deus conhece o ser humano, Ele já sabe os nossos dias, Ele fala, tal tempo você vai querer ser assim. Peraí, eu já vou dar um jeitinho agora.
de você experimentar, descer um pouquinho, abaixar esse nariz, aprender a amar os que estão caídos, aprender a ser forte, não porque você é forte, aprender a ser forte para ouvir, para aguentar o que tem que ser aguentado, mas entendendo que é Deus que faz a obra. Quantas pessoas que eu conheço que está carregando uma culpa por causa de um escândalo, por causa de um caso, um adultério, por causa de um roubo, por causa, eu não sei o que aconteceu, mas Deus está vendo e Ele sabe, e Ele pode te dizer com toda certeza, naquele tempo você era uma mulher caída e um homem caído. Não tem culpado, irmão. E eu quero trazer um versículo para você entender, baseado na palavra de Deus, que não é a irmã Rosângela, não, é o Senhor Jesus. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Em Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você entende quando eu digo, se você encontrar com uma prostituta, uma adúltera, mas se você é um homem que ora, que vigia, você não vai cair com esta mulher. Porque você não está cego, você não está caído, você está de pé. E sabe o que tu vai fazer? Tu vai levantar os que estão caídos. Então aquilo que aconteceu na sua história, as vergonhas que você acha que é vergonha, são experiência. Respeita a tua história, respeita o teu passado. E Deus faz tudo novo. Pedro, ele achava que ele nunca cairia. Ele achou que ele nunca cairia. Porque ele achava que ele era forte. Imagina, Pedro jamais imaginaria, né, irmão Sérgio, que ele cairia. E Pedro caiu. O cair, irmã Rosângela, o cair é do homem. É do homem. Mas o levantar é de Deus. Talvez você está vivendo de algo do passado e o presente está te gritando. Larga o passado e vem para o presente. Olha, vou falar uma coisa para você, irmã Rosângela. Você tem uma pessoa que mais pecou na Bíblia, como Davi. Davi, ele matou, ele adulterou. E no final da sua vida, irmã, houve arrependimento. E o próprio Deus falou, esse é um homem segundo o meu coração. E talvez você está no passado. E você não quer largar as coisas do passado. E aquilo a cada dia te fere por dentro. Talvez não foi nenhum pecado que você cometeu, nada, mas talvez quando alguém cometeu contra você, e você vive com essa amargura, você vive deste passado te atormentando, e o presente está gritando, venha para mim. Davi, uma das frases que está lá no texto da palavra de Deus, fala, enquanto a vida é esperança. Davi, pelo seu pecado, claro que teve consequência, irmã Rosângela. Sim. O filho que ele teve com Betseba morreu. O primeiro filho, né? E ele orou por esse filho. E orou para que Deus o perdoasse e desse vida a esse filho. Só que não teve jeito. Ele se lançou em pano de saco, em cinza, orava por um rei se deitar no chão com sacos, trapilhos. Era uma das mais humilhantes, né, estado que um rei poderia ter naquela época. E ele fez. Mas quando, irmã Rosângela, não teve mais jeito, então ele tomou um banho, se arrumou e prosseguiu. Porque ele não poderia viver se lamentando do passado a vida inteira. E foram questionados, irmã Rosângela. Questionaram ele, uai. Quando seu filho ainda estava vivo, você estava aí se orando, buscando. Depois que ele morreu, você deu vida de novo? Sim. Porque enquanto a vida é esperança, você está vivo, meu irmão, minha irmã.
a vida aí. A vida aí. Busque, não vive do passado, do arrependimento, sabendo quem errou, quem deixou de errar. Ah, foi ele que me traiu, foi ela que me traiu, foi ele que me levou pro buraco. Não, eu quero saber quem vai sair do buraco. Sabe qual é o problema de quando a gente tá lá no fundo do poço? Sabe qual que é? É que não tem mais para onde você cavar. A única coisa que você olha pro alto, a única saída tá onde? Tá no alto, meu irmão. Quero dizer para você, a sua saída tá no alto. Da onde vem o meu socorro? Dos céus, não é mesmo, irmã? Tem pessoas que andam cavando buraco sozinho, porque quer. Pedro, ele dizia a Jesus, ainda que todos te abandonam, eu jamais te negarei. Ele estava confiante demais em si mesmo. Achava que nunca cairia. Mas naquela mesma noite, antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes. E tem pessoas que dizem para você que nunca te largaria, que nunca te abandonaria. Mas essa pessoa, quando ela fez essa promessa, ela ainda era, ou talvez ela não era, mas por ela não orar e vigiar, se tornou uma pessoa caída. E se você que ficou de pé, viu tudo isso acontecer dentro da tua casa, não faça o mesmo. Continue de pé, orando e vigiando, porque Deus pode restaurar, Deus pode fazer milagre. Mas sabe o que acontece? Nós queremos revidar, nós se revoltamos. Nós, sabe, começamos a denegrir a imagem do outro, como se nós fôssemos santos, perfeitos, como se nós fôssemos as vítimas, os coitadinhos. Até quando nós vamos colocar a culpa em alguém, ou em algo, ou situação, ou passado? E eu quero te libertar nesta manhã, nesta noite, nesta hora, que você entenda que Deus, ele pode mudar a sua vida. Pode. Você precisa saber aonde foi que começou tudo isso. A neurociência, a palavra de Deus, a terapia, tudo isso colabora para o autoconhecimento. Você só consegue dominar aquilo que você conhece, aquilo que você faz, aquilo que você pratica, aquilo que você entende. Existe um jeito certo, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero que você entenda que não basta pensar que somos fortes. Precisamos vigiar e orar. Não basta só fazer um muro. Se tiver uma brecha. Às vezes a nossa brecha, sabe qual que é? O celular até tarde da noite. No quarto escuro fechado. Satanás, ele só precisa de uma brechinha para ele acabar com a sua vida espiritual, para te fazer um homem caído, uma mulher caída. Então entenda que não é sobre quem te derrubou, é sobre que você não vigiou e não orou. Você só cai com quem está caído. Vou falar para você entender, você só tem caso com alguém que essa pessoa também já está no pecado. O pecado talvez não está nas vestes delas, nem no ambiente que ela frequenta, porque parece até que ele é santo. Mas dentro dele já está um homem caído. Se você encontrar com um homem que não é caído, você não vai derrubar ele. Muito pelo contrário, ele vai te levantar ou te colocar no seu lugar, no seu quadrado. Ele vai ser homem de Deus para falar para você, olhar nos teus olhos e dizer, olha, a minha carne pode até ser fraca, mas o meu espírito está em Deus. E eu sei o que eu estou falando. Porque por este caminho eu já passei e nunca passei, não importa, mas Ele sabe onde Ele quer estar. E quem já passou não quer passar mais. A não ser que não experimentou a glória da segunda casa, não se arrependeu e não foi para os pés do Senhor. Porque, eu vou dar até um exemplo aqui que eu acho muito engraçado. Eu vejo amigos e amigas, vejo jovens, vejo homens e mulheres. Eu tenho 2 amigos só, mas os 2 amigos são caídos.
Aquele casal já é caído. Mas eles são empresários, são bem-sucedidos. Mas são homens e mulheres caídos. Aí um dia o seu amigo fica com a sua esposa. Rolou um clima. O culpado é ele. Não. O culpado é você que não vigiou. De andar com quem está caído. Porque você estava caído. Não, você também não é culpado. Mas se você não entender isso, você não vai poder procurar um culpado para justificar, porque você ainda estava talvez cego ou na ignorância, mas hoje você não vai estar mais, porque se você andar com o homem caído, com a mulher caída, você vai cair. Você não vai poder justificar. E você precisa conhecer isso, ouvir, entender. Oh, aleluia, você só cai quando você já está caído com alguém que já está caído. E se você caiu lá atrás, é porque a pessoa já era caída também. São vítimas. Não existe um culpado. Existem pessoas caídas que não estão na presença de Deus. E eu conheço pessoas revoltadas. Sabe aquele povo desigrejado que as pessoas falam? Pessoas até boas, pessoas maravilhosas, incríveis. Como é que elas vão ajudar outras pessoas? Porque quando eu quero ajudar alguém que está doente, eu mando para o hospital. Ou você vai levar essa pessoa para sua casa? Então, se você quer ajudar as pessoas, você tem que estar dentro da casa de Deus para levar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para dar testemunho de Jesus na sua vida. Porque para onde é que eu vou indicar essa pessoa aí? Ela vai tudo bem para uma terapia, para uma psicóloga, mas e depois? Ela precisa estar envolvida com as coisas de Deus, no meio do povo que está sendo curado, porque a igreja é um hospital espiritual. E aí o hospital onde você manda ele lá tomar vacina é físico. E aí os desigrejados, os que não querem ter igreja, compromisso, que não quer estar no meio do povo que está doente, porque quem está na igreja, gente, não é gente curada, não. É gente que está ali vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e profetizando, declarando, porque sabe que ali é o hospital espiritual. É ali que eu dou testemunho, é ali que eu renovo, é ali que eu dou testemunho das coisas que Deus está fazendo na minha vida. Eu preciso entender essas coisas. Quando eu não entendo, eu não valorizo. E até, vou te falar mais, quantas pessoas não entendiam sobre valores, até porque se está cego, como é que eu vou enxergar valor naquilo que eu não estou vendo? E você talvez fala para você hoje, mas por que hoje eu vejo valor nisso e antes eu não vi? Porque você estava cego. Eu nem entendi o que era valores e princípios, meus irmãos. Como é que as pessoas podem julgar alguém que está cego? É outro cego, é outro ignorante. Quando eu julgo, gente, alguém que está no processo, ainda que esteja com 50 anos, essa pessoa ainda está no processo. Quando eu não respeito a história do outro, é porque eu ainda não respeito a minha história. É porque eu ainda não reconheço, eu não sei nem contar a minha história. Eu estou perdida ainda dentro de mim. Porque existe um processo até o dia da morte. E este processo é só Deus que pode ajustar, julgar, transformar e abençoar. Até na última hora é Deus. Eu não sou juiz. Por que nós insistimos, sabe? Em julgar, em procurar um culpado, em julgar as pessoas que estão caídas. Poxa, o irmão Sérgio falou que a pessoa está no fundo do poço. Ela já chegou no fundo do poço. Ah, está nessa vida porque quer. Não, meus irmãos. Quem está cego, como que trata um cego, irmão Sérgio? Você sabe como que trata um cego, irmão Sérgio? Como que você cumprimenta um cego? Como que você fala com um cego, irmão Sérgio? Com as vozes, irmã Rosângela. Ele precisa ouvir
Ele precisa ser tocado, ele precisa ser instruído. Então nós temos que aprender com aqueles que estão cegos e caídos e surdos. Como, irmã Rosângela? Você gostaria de trocar de lugar? Não, né? Aprenda a valorizar aquilo que Deus já te fez, que já te entregou e que faz você ver além do seu tempo, além daquilo que ninguém está vendo. Talvez você está numa família onde ninguém está vendo além daquilo que você está vendo, mas ore, profetize, declare sobre a tua família, mas não pegue esse peso, não é sua responsabilidade. Não, existe maldição, sim, mas você já cancelou até você. Só vai viver debaixo da maldição quem não cancelou, quem não quis ressignificar, não quer viver de oração, não quer vigiar, não quer mudar de vida. Então você tem que entender que a partir de hoje não importa o que aconteceu. O quando aconteceu, você era uma mulher caída, você era um homem caído. E Deus, ele lavou. Oh, aleluia. Deus, ele transforma, ele faz tudo novo. Eu estava agora há pouco falando para minha filha sobre isso. Sabe? O quanto Deus, ele consegue abrir os nossos olhos no tempo certo, irmão Sérgio. Muitas vezes achamos que estamos firmes espiritualmente e relaxamos na vigilância. Mas é justamente quando pensamos que não precisamos mais vigiar que corremos maior risco de cair. Ou, escuta, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Você pode cair nos braços de alguém que já está caído. Pode ser que essa pessoa seja o amor da sua vida, mas vai passar um tempo que você vai ficar se justificando e vai ficar se questionando, fala, mas olha, este não é o homem da minha vida, esta não é a mulher da minha vida, porque começou tudo errado. Foi porque eu caí, ele fez eu cair. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que o mais importante é o começo? O importante é o final das coisas. Eu quero contar uma história aqui de um alpinista, para você entender. Havia um alpinista experiente que já tinha subido muitas vezes as montanhas. Muitas montanhas. Um dia decidiu escalar uma nova trilha sozinho, sem cordas extras, nem equipamentos de segurança. Porque ele dizia, eu já fiz isso muitas vezes, não vou cair. No começo tudo foi fácil para ele. Ele subia com confiança, até zombava de outros que usavam cordas. Mas ao chegar perto do topo, escorregou numa pedra molhada. Por pouco, mas por pouco, não caiu no precipício. Assustado, conseguiu se segurar, mas percebeu. Sua confiança exagerada quase custou a sua vida. Quantas vezes quase custou a sua reputação, o seu nome, a sua fama, porque tu não escolheste, não vigiaste o ambiente, nem as amizades, nem as ferramentas, porque Deus, Ele nos ensinou, Deus ensinou. Moral. Muitas vezes achamos que estamos firmes, meus irmãos, espiritualmente, e relaxamos na vigilância. Mas é justamente quando pensamos que não precisamos mais vigiar, é que caímos. Meu Deus. Deus, Ele quer que você entenda. Judas. Eu quero falar aqui, Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para apresentar-vos diante de sua glória imaculados e com grande alegria. Meu Deus, você entende isso? A vitória não está em quem nunca caiu, mas em quem permanece em Cristo para não permanecer no chão. Ei,
Estar de pé é graça de Deus, mas permanecer de pé exige vigilância. Irmão Sérgio, não é lindo? A vitória não está em quem nunca caiu, mas em quem permanece em Cristo para não permanecer no chão, irmão Sérgio. Vejo pessoas, irmã Rosângela, contando vantagem. Porque eu nunca passei por isso. Graças a Deus, irmã. Dê graças a Deus. Mas os que passaram e saíram em pé, saíram do outro lado, não importa como saíram, mas saíram, estão nos pés de Cristo. É a glória de Deus sendo manifestada na vida dessas pessoas. Porque eles estiveram lá, meus irmãos. E olha, não queira passar por este caminho. Se você vem de um lar cristão, se você vem de uma família crente, se você vem de uma vida sem pecado, glorifica a Deus. Mas não critica aquele que veio de lá, ou aquele que está passando por aquele. Mas glorifica a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos purifica de todos os nossos pecados, aquele que é mais alvo que a neve. Isso mesmo. Imagina, meu irmão, um lençol branco, alvo branco, mas se você dá uma espingadinha de sujeira nele, ele se destaca. Assim é a vida daquele que nunca pecou e quando cai no pecado. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você nunca pecou, a própria palavra de Deus fala, né, irmãos? Aquele que não peque, aquele que nunca pecou, fique firme. Continue firme. E aquele que pecou, saia do pecado, se arrependa, volte para Cristo. E quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Sim. Cuidado para aqueles que não pequem, não caia em pecado. Cuidado, não critique, meus irmãos. É fácil falhar do filho do outro, difícil quando fala do seu. Não é mesmo? Então, meu irmão, fique firme. Firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe que eu e você precisamos. A vigilância precisa estar acompanhada de oração, meus irmãos. Minhas irmãs, minhas queridas. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, 105. Só a intimidade com Deus nos mantém firmes. Ninguém cai de repente, meus irmãos. A queda começa em pequenas concessões. Pecados pequenos abrem portas para pecados maiores. Precisamos fechar as brechas antes que virem muralhas derrubadas. Em quais áreas da sua vida que você está, talvez, sei lá, se sentindo fraco? Ou talvez você ache que está forte demais para não cair. Tenho vigiado minhas atitudes, palavras e pensamento? Tem? Como posso fortalecer minha vida espiritual, irmãos, Ângela, para permanecer de pé? Eu te digo, intimidade com Deus nos mantém firmes. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Aquilo que você não conhece, aquilo que você não procura saber, você sempre vai estar atrasado, ou prisioneiro, ou se sentindo incapaz. Nós precisamos procurar os especialistas na cura emocional, espiritual, física, nutricional, financeira. Gente,
Tudo faz parte do processo de Deus. Tudo, Deus fez tudo perfeito, Deus não erra. Deus, quando ele fez Adão e Eva, ele mostrou que Deus não erra. Deus fez tudo perfeito, ele fez homem e ele fez mulher. Se eu disser que Deus errou, então ele não é Deus. Então, a partir de hoje, aprenda a entender que tudo que você experimentou ou viveu, ruim ou bom, é porque você ainda não estava sendo o que era para ser. Não estava vivendo o que era para viver. Se foi forte, passou por aquela situação onde você não caiu, mas todos caíram ao teu redor. Glória a Deus, glorifique o nome do Senhor. Continue sendo referência, se parecendo com o Pai. Ele diz, meus filhos vão fazer semelhança a mim. Nós temos que ser imitador de Jesus. Ser bom de coração, não ter olhos altivos, não ser fofoqueiro, não falar coisas malditas. É difícil, irmã Rosângela, no mundo é. Mas se você orar e vigiar, você vai conseguir orar até pelos teus inimigos. E eu te digo uma coisa, tudo aquilo que você passou, aonde até riram de você, é que fez você se tornar essa pessoa que você é hoje, maravilhosa. Gente, tudo que eu passei, desde a minha infância, tudo que eu experimentei, mesmo que um tempo atrás eu achava que aquilo foi para me destruir, talvez foi até, mas o inimigo até tenta, mas não consegue destruir a obra de Deus. Porque Deus já conhecia o meu futuro. Deus já tinha um plano para mim. E para mim viver os planos e o projeto de Deus é fácil, gente. Não é coisa do outro mundo, é só você aceitar a palavra dele. O difícil, gente, não é impossível. E o que é impossível, Deus faz. Então, dá para fazer tudo. Dá para fazer o que é fácil, dá para fazer o que é difícil, o impossível que você não pode, Deus vai fazer. Então, dá para você viver os planos de Deus. Dá para você ressignificar e ter uma nova família, sim. Não olhe para trás. Já pensou, você está olhando para trás, o seu ex já até casou, a sua ex já até casou e você está ali. Você está com raiva de alguém que bateu em você. A pessoa já até esqueceu. Ah, mas quem apanha não esquece. Claro. Não é sobre ele que bateu, é sobre você. É sobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. É sobre o que você vai fazer com aquilo que você fez com você, que você permitiu. Na época que você era cega, na época que você era caída. Tudo que você fez, o que você fez, mesmo que fosse na ignorância, no pecado, cego, não importa. Você fez e viveu, experimentou. Está pronta para fazer diferente? E se não está, procura ajuda. Porque Deus, Ele ainda diz que caia... Quantas vezes, irmão Sérgio? Quantas vezes a pessoa... 70 vezes 7. Imagina. Talvez você caiu uma vez, ou duas, ou três, ou umas 10. E está aí se morrendo, se matando. Se Deus já está escrito que ninguém pode revogar isso, Ele te perdoa. Mas você está esperando a aprovação de homens. Deus, você tem que esperar, a aprovação é de Deus. Deus te aprovando, acabou, meu filho. Acabou, minha princesa. Então entenda. Você só vai cair com quem está caído. Eita, glória. Imagina a gente andar com gente que só está em oração e vigiando, gente. Não é maravilhoso? Quando você querer cambalear, aquela pessoa vai falar, vai pegar na tua mão e falar, não, minha irmã, peraí, vem cá. O orgulho tá entrando, a vaidade tá demais. Aqui não dá pra você ir não, sai daqui desse caminho. Quer viver coisas novas, tem que sair da velha estrada, volta pra cá. Gente, como é bom andar com gente que não tá caído, que tá em oração, em vigilância. Não vai ter inveja de você, não vai fazer fofoca de você, não vai deixar você cair, não. Mas se você andar com quem está caído, cuidado.
quem está caído não é pessoas ruins. Eles estão cegos. O cego, ele vai botando a mão. Ele precisa de uma bengala, ele vai batendo assim, ó, até achar. Ele vai por instinto. Ele até tem um coração bom, mas é cego. Talvez você não tinha nem identidade. Imagina um cego, como é que ele vai enxergar a identidade dele? Talvez ele está virando a identidade dele ao contrário e tentando fazer as pessoas aceitar ele do jeito que ele está falando, mas todo mundo está vendo que ele está cego. Em vez de eu olhar para aquela pessoa como pecadora, como adúltera, eu olhar para ela e falar assim, meu Deus, está caída. Uma pessoa caída, ela não tem vergonha, gente, ela perde até o caráter. Como é que você consegue julgar uma pessoa assim? Vamos orar um pelos outros? Tem pessoas que fazem questão de lembrar do passado do outro. Tá vendo aquele ali? Aquele ali adulterou, meu filho, agora tá com essa mulher aí. Pessoas que têm questão, que fazem questão de lembrar da dor que você passou, do caminho que você passou, são pessoas que ainda não aceitam ver o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida, não aceitam ver o que Deus está fazendo e vai fazer. São pessoas que ainda não melhoraram quando pessoas, ou porque ainda não vive, não acredita que o extraordinário existe, acha até que é sorte que aconteceu na tua vida. Então, pessoas assim, mantenha a distância de você. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar, irmã? Vamos orar. Vamos orar a Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso. Falou contigo? Falou comigo. Se falou comigo, falou contigo, vamos nos corrigir, vamos andar na linha, né, meus irmãos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Soberano Deus e Pai, a cada dia eu fico muito feliz por cada dia o Senhor tirar uma escama dos meus olhos. Por cada dia o Senhor abençoar os meus lábios, tirando do meu coração tudo aquilo que um dia me fazia mal. E que ainda endurecia às vezes e trazia até orgulho, vaidades que me faziam perder tempo, querendo agradar não só a minha carne, mas como pessoas ao meu redor. E eu quero declarar, Senhor, e pedir ao Ti, em nome de Jesus, meu Pai, que essa pessoa possa receber aquilo que o Senhor tem entregado na minha vida. A libertação emocional, espiritual, a sabedoria que o Senhor tem entregado de abrir os meus olhos, de abrir os meus ouvidos, de fazer o meu cérebro entender aquilo que eu nunca entendia, de experimentar aquilo que eu nunca tinha experimentado. Eu quero profetizar e declarar que o Senhor possa, meu Pai, nesta hora, derramar sobre esta pessoa a paz, a alegria que ela precisa, a bênção que ela precisa. Oh, meu Jesus, só o Senhor é Deus para trazer em novidade, inaugurar algo novo, acrescentando o poder, a autoridade que ela precisa para tomar decisões. Meu Deus, vai tirando, Pai, vai tirando esta ansiedade, essa tristeza. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar pelo poder que há no nome de Jesus e determinando que o Senhor vai fazer a cura para aqueles que crerem nesta hora e dizerem: eu creio, eu recebo, porque é poderoso o que Deus pode fazer, em nome de Jesus. Amém?